Se você é visto como alguém que tem um pavio curto, que anda sempre com os nervos à flor da pele e tem muita dificuldade para relaxar, provavelmente chegou a hora de iniciar uma psicoterapia para avaliar esse estado permanente de tensão e ansiedade. Mas eu falo isso porque é bem provável que você esteja vivenciando um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se você quer entender mais sobre o transtorno, fica no vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Comportamento Positivo. Eu sou Márcio Fernandes, sou psicólogo clínico e aqui ansiedade é coisa séria. No vídeo de hoje eu irei falar com você sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas antes de começar, lembre de deixar sua curtida, ativar o sino das notificações e se ainda não é inscrito no canal, aproveita aqui e já se inscreve para receber todas as atualizações sobre ansiedade e saúde mental. Então vamos ao que interessa. Isso para que você possa entender o contexto, você não está sozinho nessa luta contra a ansiedade e contra o TAG, tá certo? O fato é que o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, como eu acabei de falar, ele está entre os 10 motivos mais comuns de consultas médicas e psicológicas e acaba atingindo cerca de 264 milhões de pessoas ao redor do mundo, onde a característica principal desse transtorno é a preocupação excessiva. E um dado muito importante também é que aproximadamente 3% dos adultos sofrem com esse transtorno anualmente, sendo que a prevalência é nas mulheres, que tem um dobro da probabilidade de sofrer desse transtorno e frequentemente sua origem surge lá na infância ou adolescência, mas pode ter início a qualquer idade. Na maioria das pessoas, esse transtorno ele costuma oscilar e ocasionalmente ele evolui para um quadro mais grave, sobretudo nos períodos de estresse e persiste ao longo de vários anos se não for tratado. Eu quero abrir um parêntese aqui para considerar uma questão muito importante, que é o fato de que é necessário que você compreenda que a ansiedade é uma reação normal de uma viagem para um lugar novo, né, que ela acaba nos alertando. Nesses casos, a ansiedade ela funciona como, de fato, um sinal de alerta que prepara a pessoa para enfrentar o desafio, mesmo que ela não esteja preparada, e acaba nos favorecendo num processo de adaptação dentro desse contexto, tá certo? Mas o fato é que quando nós buscamos identificar os sintomas do TAG, nós podemos ver o transtorno de ansiedade generalizada dentro de um contexto em que ele é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva e expectativa de apreensão, e que persiste ao longo do tempo e que é de difícil controle. Então, assim, é importante também que você compreenda que essa persistência ela tem que durar no mínimo 6 meses ou mais para que seja considerado como TAG. E além desse tempo, a sua forma de manifestação acontece de diversas formas e intensidades de pessoa para pessoa, provocando sintomas físicos e psicológicos, ocorrendo também principalmente quando a pessoa ela se sente nervosa demais ou está com aquela preocupação excessiva em relação a diversas atividades e acontecimentos no seu dia a dia. A pessoa muitas vezes se sente constantemente preocupada ou angustiada e tem muita dificuldade de controlar seus sentimentos, o que faz com que a ansiedade, a frequência e a duração dessas preocupações elas sejam muito maiores do que o esperado e acaba fazendo com que a gente tenha dificuldade de controlá-las. E as preocupações elas são de natureza geral, então assim não tem nada que baseie esse momento de aflição, esse momento de tensão que o sujeito vivencia. As preocupações comuns dentro desse contexto elas incluem responsabilidades profissionais, familiares, dinheiro, saúde, segurança, reparos dentro de uma rotina diária que necessita de atenção. Onde os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada eles podem variar, o que exige uma atenção bem mais intensa, bem maior na hora de diagnosticar o TAG, uma vez que precisamos levar em consideração a história de vida do paciente, realizando uma avaliação psicológica clínica criteriosa e, quando necessário, a realização também de alguns outros exames complementares. Isso porque, como os sintomas podem ser comuns em várias outras condições clínicas diferentes, que ele acaba exigindo um tratamento específico, que é fundamental para que nós possamos estabelecer o diagnóstico e diferenciá-lo de outros transtornos como toque, pânico, fobia social, por exemplo. E os sintomas mais comuns que podemos constatar em um quadro de TAG incluem fadiga, tensão muscular, palpitação, suor excessivo, dor de cabeça e disfunção sexual. Todos esses sintomas são sintomas físicos, além também das disfunções gastrointestinais. No entanto, a doença ela fica mais evidente quando aparecem outros sintomas que nós acabamos reconhecendo como neurológicos, que incluem a perda de memória, insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade e inquietação. É bem importante que você lembre que os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, eles devem estar presentes por pelo menos 6 meses e causar desconforto ou prejudicar a rotina do sujeito ou os relacionamentos sociais,
familiares e no trabalho. Já que você consegue compreender agora quais são os sintomas, os principais sintomas e o diagnóstico em relação ao TAG, é importante também que você compreenda um pouco como se dá o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. O fato é que o tratamento TAG, ele inclui o uso, em geral, de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, sob orientação médica, certo? Além da terapia comportamental cognitiva, onde a psicoterapia ela pode abordar as causas que desencadeiam a ansiedade e fornece meios para superá-la. No caso da psicoterapia, a mais comum, como eu acabei de falar, é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que se baseia em como a pessoa interpreta suas experiências. A terapia familiar também ela pode ser incluída nesse tratamento, caso haja necessidade e haja também o envolvimento de pessoas próximas a essa pessoa. No caso do uso de medicamentos, os mais utilizados são os ansiolíticos e antidepressivos, da classe dos inibidores de recaptação de serotonina, que são os IRS, e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, o IRSN, tá certo? Mas que devem ser sempre prescritos pelo seu médico. Vale ressaltar também que a terapia cognitivo-comportamental já demonstrou uma eficácia muito satisfatória no que diz respeito ao tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, ao ser tratada como um tipo de terapia em que a pessoa aprende, além de muitas coisas, a reconhecer em que aspectos seus pensamentos estão distorcidos, também como controlar os pensamentos distorcidos, além de modificar esses comportamentos inadequados para comportamentos mais adaptativos. O processo de relaxamento, yoga, meditação, exercícios e técnicas de biofeedback também são bastante utilizados nesse tratamento, tá certo? Isso é para que você fixe um pouco mais essa questão e se perceba dentro desse contexto. Se você é daquelas pessoas que se sente envolvida em inúmeras tarefas e se sente pressionada com compromissos, tente também colocar em ordem essa agenda, mas não apenas a agenda, mas também sua rotina, né? Para que você possa reservar um tempo para lazer e se não conseguir sozinho, não tenha vergonha nenhuma. Busque ajuda, busque iniciar um processo terapêutico para você organizar tudo isso e ter uma maior qualidade de vida, tá certo? Forte abraço para você, espero que o vídeo tenha contribuído para a sua compreensão com relação à ansiedade. E é isso, forte abraço e até o próximo vídeo.